Este painel tem o apoio da Real Vida Seguros. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o facto de estarem aqui presentes. Quero agradecer à Ecoseguros por este evento, que é um evento extremamente importante para a nossa atividade, e pela aposta na continuidade geográfica da sua escolha. Quero agradecer aos nossos oradores pelo facto de terem aceito o nosso convite, nomeadamente o David Pereira, o Presidente da APROS, Mário Vinhas, Executive Director da MDS Group, e o Alexandre Carvalho, CEO da EXS. Bem, o nosso tema, como se falou há pouco, é realmente tentar perceber como é que se pode reforçar o valor da distribuição nos produtos do ramo vida. Começo então aqui pelo Alexandre e queria fazer-lhe a primeira pergunta na medida em que nos explicasse qual é a importância dos produtos que o ramo vida tem na construção de uma carteira de seguros. Primeiro, obrigado, Marta, e obrigado à Real Vida por me convidarem para estar aqui presente no Fórum Nacional de Seguros. Queria também cumprimentar o David e o Mário, os meus colegas aqui do painel. Relativamente a essa questão, eu posso falar um pouco sobre a minha experiência pessoal. A EXS já tem muitos anos, mas tem um projeto ligado ao ramo de vida com 8 anos de existência. Essa pergunta eu fiz um pouco a mim próprio há 8 anos atrás, quando pensei como é que eu posso crescer, como é que eu posso criar mais valor para os nossos clientes, o que é que podemos fazer um pouco diferente de uma sociedade de mediação normal, como éramos até essa altura, para crescermos, para termos tempo para pensar no futuro, para oferecermos melhores condições aos nossos clientes. E nessa altura aquilo que realmente me parecia óbvio era uma aposta no ramo de vida. Essa aposta tem corrido bem até hoje, temos crescido bastante e permite-nos ter diversas questões aqui em cima da mesa que são uma mais-valia para os nossos clientes. O ramo de vida permite ter, principalmente na área que nós trabalhamos mais, que são os seguros de vida, crédito à habitação, embora também trabalhemos os seguros de vida tradicionais, de proteção familiar e seguros de poupança, mas a nossa área principal é seguros de vida, de crédito à habitação. Nesta área há muito ainda a fazer e há uma margem de poupança muito grande para as famílias, dado que a maior parte dos seguros, ainda hoje uma grande percentagem dos seguros, estão feitos através de companhias de seguros ligadas a bancos ou de companhias de seguros bancárias mesmo, com tarifas desatualizadas, porque não havia concorrência e, portanto, com tarifas muito mais altas do que atualmente se podem praticar. Quando eu trabalhava principalmente os ramos tradicionais de acidentes de trabalho, automóvel, etc., havia muitos clientes que me perguntavam como é que eu posso poupar dinheiro, eu preciso, tínhamos tido uma crise financeira também grave, 2008 para a frente, como é que eu posso poupar um pouco para ficar com uma margem maior financeira ao fim do mês. E muitas vezes estávamos a negociar no ramo automóvel ou no multirriscos diferenças de 10 euros por ano, 5 euros por ano, que muitos clientes nos diziam isso é importante, mesmo assim eu prefiro pagar menos 5 euros a 10 euros. E nessa altura pensávamos que ramo é que pode ter uma margem maior negocial, uma margem que consiga fazer as famílias pouparem um pouco mais, e na altura surgiu essa ideia de desenvolvermos uma equipa de consultores especializados para trabalhar esta área do ramo de vida de crédito à habitação. Aí sim há uma poupança grande e, por outro lado, para a mediadora tem uma série de outras vantagens, nomeadamente a sinistralidade, portanto temos muito menos litígios por sinistralidade, porque o ramo de vida obviamente tem uma taxa de sinistralidade muito mais baixa. Por outro lado, temos uma fidelização maior dos clientes, porque os contratos de vida ligados ao crédito à habitação, e não só, porque são de proteção familiar também alguns, têm uma longevidade maior na carteira do mediador e, portanto, permite, por estes aspectos, ter clientes mais satisfeitos, mais bem servidos e conseguirmos crescer como mediadora. A EXS, desde essa altura, em 2008, foi, em 2014, aliás, foi quando começámos este projeto, tem crescido uma média de 30% ao ano em termos de faturação. E, portanto, tornámos-nos uma mediadora pequenina que não conseguia crescer porque não havia tempo para crescer, não havia tempo para a área comercial, não havia tempo para prestarmos atenção aos nossos clientes, tínhamos um trabalho administrativo muito superior e com o ramo de vida isto é possível fazer de uma forma diferente. Okay. Mário, na sequência aqui que o Alexandre, portanto, comentou, partilha da mesma opinião?
Bem, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, mesmo com estes holofotes quentinhos, mas eu acho que é importante debatermos aqui estes temas. Bom, relativamente a esta questão, em primeiro lugar, faz parte da nossa obrigação. O ramo de vida e os produtos de vida são importantíssimos para garantir os níveis de proteção e de sustentabilidade dos nossos clientes, sejam clientes individuais ou empresas. E por isso é a nossa obrigação profissional, é o nosso dever propormos estas soluções no âmbito da gestão de risco que fazemos com os nossos clientes, sem exceção. Em segundo lugar, olhando na perspectiva de quem gera a atividade como nós gerimos, todos que estamos aqui, sem dúvida, o Alexandre já referiu aqui uma série de coisas, sem dúvida que é um produto com rentabilidade, é uma linha que permite, ajuda a equilibrar aquilo que é a relação custo-gestão-benefício numa carteira de seguros, ajuda a equilibrar. É um produto, ou é uma solução que deve ser trabalhada em cross-selling, sobretudo numa perspectiva de fidelização do cliente. Por outro lado, o nível de recorrência e de durabilidade, prazo do contrato, da relação do cliente connosco é muito elevada, como também já foi referido. Nós temos que fazer tudo isto também por outra razão. Nós temos que ocupar esse espaço, porque senão há outros canais que o ocupam. Por isso, entre o dever, a obrigação e aquilo que faz sentido naquilo que é o modelo de gestão e o nosso modelo de negócio, é muito importante ter esta linha de ramos de vida, seja crédito à habitação ou previdência, numa carteira de seguros. David, na sequência aqui deste raciocínio e que estão aqui o Mário e o Alexandre tentado aqui a explicar, a pergunta era se até que ponto é que os produtos de vida precisam de ter especialistas, os mediadores, os corretores, para a sua explicação, divulgação, mas principalmente para a sua explicação. Obrigado, Marta, pelo convite. Parabéns, Ecoseguros, pelo evento. Respondendo, eu estou aqui, como toda a gente sabe, em representação da APROSE, que tem mediadores vida e não vida. Naturalmente que estamos aqui a falar do vida, até porque é um ramo mais fácil, e o Alexandre teve, curiosamente, deu uma nota de que é um ramo com menos sinistralidade, ao contrário dos ramos reais, que estão sempre a ter sinistralidade. Portanto, por si só, é um ramo muito importante na constituição das carteiras e ainda, em relação à primeira pergunta, por várias razões. Fidelização do cliente, bom acompanhamento do cliente, melhor preço do que outros canais, como também já aqui foi referido, mas, essencialmente, porque os profissionais da mediação são especialistas no ramo de vida e nos ramos reais. Especialistas esses que são conselheiros dos clientes. É importante que o ramo de vida tenha técnicos de alta qualidade e os profissionais da mediação de seguros, mercê da sua formação contínua, são profissionais de excelência. E quem melhor para vender seguros de vida que os profissionais de excelência? Ou seja, isto é garantidamente uma proteção para o cliente. É uma mais-valia para o cliente. Esta mediação profissional não empacota, não enlata seguros. Vende conselhos e vende bons produtos. E, por isso, a Real Vida foi, talvez para surpresa de muitos, distinguida pela APROSE, pelos associados da APROSE, atenção, em votação secreta, como a melhor seguradora vida. Isto é importante ser realçado. Ok. Muito bem. Mário, a Real Vida Seguros é uma seguradora do ramo vida, mas tem uma oferta diversificada ao nível da previdência, da saúde e dos assistentes pessoais e poupança. Quais são as áreas do lado, portanto, dos corretores e dos mediadores, é que acha que deveriam ser potenciadas
junto do consumidor final? Bom, na verdade, são todas elas. Nós tivemos há pouco tempo uma pandemia, e parece que foi há muito tempo, e parece que não retiramos todas as conclusões ou todos os ensinamentos, nomeadamente no que diz respeito aos níveis de proteção das pessoas. Nós assistimos a baixíssimos níveis de proteção e muitos problemas em muita gente que eram freelancers, trabalhadores em nome individual, e mesmo algumas empresas que não cuidaram de investir na proteção dos seus colaboradores como deveriam. Assistimos a situações muito complicadas. E isso foi um gatilho para tudo o que está a acontecer agora, nomeadamente na área do saúde. Em paralelo, o SNS não está a responder como respondia, e o resto é história, já sabemos. Mas são todas elas, porque se nós pensarmos na previdência, nos acidentes pessoais, no vida, na poupança, andamos há anos a dizer o mesmo. E por isso é preciso fazer um fortíssimo investimento no desenvolvimento de todas estas linhas de negócio e continuar a divulgar, a alertar, a aconselhar. Aliás, a nossa missão dos que estamos aqui resume-se em 4 palavras: identificar, avaliar, aconselhar e acompanhar. Esta é a nossa missão. E quando aconselhamos, comparamos. Se verem aqui as seguradoras, é importante que eu saiba bem isto, porque nós, para aconselhar, temos que comparar. Comparar significa analisar tudo, e preços e por aí fora, e depois aconselhar. E temos que ter ferramentas e a vida facilitada para fazer bem isso, junto aos nossos clientes. Agora, há uma área destas todas que eu julgo que é aquela que merece maior investimento e que é também, simultaneamente, aquela que tem maior potencial, que é a área da previdência. Eu tenho sempre a preocupação de falar da gestão de risco. A previdência é fundamental, ou seja, as pessoas... aliás, nós precisamos de uma transformação cultural no nosso país. As pessoas continuam a não querer planear a vida, e a previdência é fundamental. Quando se fala em que os mais velhos têm que ter assistência, malandros dos filhos que estão a pôr os pais num lar, ninguém planeia nada, depois é o momento de toda a gente andar à procura de soluções. Todos nós temos casos desses, seguramente, na família. O produto de vida, risco, não é visto em todas as suas dimensões. Enfim, há aqui muita coisa para explorar, mas eu acho que é na previdência que está, de facto, ainda um grande potencial e o maior trabalho a desenvolver. David, face às palavras do Mário e o potencial do próprio Ramo Vida, como o Mário falou, tendo também uma sociedade de mediação, o que é que acha? Qual é a sua opinião? Partilha da mesma dificuldade? Face àquilo que o Mário falou, que tivemos uma pandemia até há pouco tempo e parece que já ninguém se lembra, no âmbito da questão da Previdência. Qual é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte: o Vida é uma parte importante da atividade da minha empresa. E agora, falando enquanto empresário, é uma atividade muito importante na minha empresa. Aliás, temos um departamento de ramos reais, só alocado a ramos reais, e temos um departamento de vida só alocado a vida. Portanto, isso é manifesto da importância que estes dois vetores da nossa atividade constituem para a nossa carteira e até para a permuta entre eles. Que quem se fideliza pelo ramo vida acaba também por ter outros seguros que também acaba por fazer. E o contrário também é verdade. Quem tem propriedades, é proprietário, tem os seguros do seu património, acaba também por ter necessidade da previdência e dos seguros inerentes ao seu património. Portanto, eu acho que os dois lados da questão são importantíssimos, como apoio um do outro e fidelização do cliente. Exato. Claro que sim, que, como o Mário disse e bem, comparar, acompanhar, essa é a nossa missão. E no final, aconselhar. Portanto, estamos, digamos, certos de que este é o caminho.
Dentro disto, Alexandre, tivemos uma pandemia há pouco tempo, parece que já passou há muito tempo, mas a verdade é que ainda temos muitos casos de Covid. Estamos ainda aqui a falar na questão da proteção familiar. Essa proteção familiar, os seguros de vida, risco, sem ser relacionados com a hipoteca, são os clientes que vos procuram ou vocês têm que alertar o cliente para essa necessidade? Neste momento, somos nós que procuramos os clientes, somos nós que procuramos divulgar a necessidade de um seguro de proteção familiar através de blogs, através de artigos escritos em newsletters, através das redes sociais e, portanto, tentamos chamar a atenção para a necessidade de ter essa proteção, não só o seguro associado ao crédito à habitação e que protege mais do que ninguém o banco e a família, no caso do infortúnio, relativamente ao crédito que existe relacionado com a habitação, mas a família, no momento desses, também está normalmente desprotegida. E, portanto, aquilo que nós fazemos é alertar as pessoas, é chamar a atenção, é divulgar esta necessidade pelos nossos clientes e potenciais clientes, de forma a que eles se preocupem também em garantir a família, o bem-estar da família, numa situação grave, e não se preocupem só com a garantia daquilo que é obrigatório, entre aspas, porque não é obrigatório, é exigido pelos bancos, mas não se preocupem só com aquilo que são obrigados a fazer, mas também tenham a iniciativa de proteger a sua família numa situação de morte ou de invalidez de um dos membros, ou dos dois membros do agregado familiar principais. Normalmente somos nós que fazemos isso, provavelmente agora porque estamos numa altura em que há grandes dificuldades financeiras, as pessoas querem poupar e, portanto, tudo aquilo que podem cortar nesta fase, obviamente que cortam, de custos, mas nós, como normalmente conseguimos poupanças grandes no seguro de vida e crédito à habitação, aconselhamos as pessoas a fazerem uma parte dessa poupança aplicarem no seguro de proteção familiar. Exato. Porque protege também em caso de acidente. Temos realmente aqui uma pouca tendência, uma pouca cultura de previdência, claramente. Na MDS, Mário, como é que vocês tentam divulgar esta necessidade de haver uma maior cultura de previdência? Como é que vocês promovem esta vontade para que os clientes tenham mais proteção familiar? Bem, é interessante nós olharmos para a forma como o mercado tem vindo a evoluir. Eu lembro-me, quando comecei na atividade do lado das seguradoras, há meia dúzia de anos, havia aquele mito: broker não vende vida. Broker é empresas, broker é corporate. Broker não vende vida, não vale a pena. Nas seguradoras não íamos tentar dinamizar a venda do vida em muitos casos. E a realidade é que as coisas têm vindo a alterar e isso é um mito. Nós temos vindo a desenvolver um conjunto de ações para promover a venda de produtos de vida. Nós também temos uma diversidade de modelos de negócio muito grande, não nos dedicamos só àquilo que é a atividade core de empresas, temos muitas outras coisas, temos muita gente a trabalhar connosco também e há aqui dois aspectos que são fundamentais. O primeiro tem a ver com a forma sistematizada, estruturada, planeada com que temos que contactar o mercado e os clientes, e começando pelos clientes, precisamente. É muito importante, e não desistir e continuar e ser insistente, porque não é a mesma coisa que vender outras coisas, como o Alexandre dizia, que as pessoas querem, é mostrar que mesmo as que têm capacidade financeira, ajudá-las a colocar isto na agenda e definir essas prioridades. Mas também temos que colocar a venda destes produtos na agenda dos nossos colegas, dentro das nossas organizações, porque toda a gente gosta de ter a vida mais facilitada, há processos que são mais trabalhosos que outros, há processos que exigem alguns ajustamentos e algumas afinações que podem dar mais trabalho a planear. O ramo vida já se falou aqui, por exemplo, tem muito mais trabalho no início, na aquisição, e depois há um acompanhamento com muito menos trabalho que outros ramos, mas é importante colocar isto na agenda. As pessoas têm que entender o ramo vida e outros da linha dos seguros de pessoas como mais um da agenda, como mais um do portfólio, mais um tema que tem que ser falado com os clientes. E isso também exige também uma mudança cultural, porque não é só no mercado que exige este desafio, está dentro das nossas organizações
e por isso essa componente é também crítica, é fundamental para conseguirmos ter sucesso e manter, ir crescendo, ir penetrando cada vez mais no mercado. No âmbito dessa mudança cultural que estava a falar, falamos muito e é realmente uma necessidade de incrementar a literacia financeira do consumidor final. Mário, o que é que as seguradoras do ramo vida, como nós, Real Vida Seguros, podemos fazer convosco, com mediadores e corretores, no sentido de melhorar esta área? Bem, eu aqui vou repetir um pouco o que já disse noutras ocasiões. Se nós queremos combater a iliteracia de risco e financeira, cada um tem um papel a desempenhar, sem dúvida, e temos que o fazer, mas o mercado ganhava muito se houvesse uma partilha e um planeamento e um alinhamento entre os vários stakeholders deste processo. As seguradoras, o regulador também tem algum trabalho que vai fazendo e também pode fazer mais, mas sobretudo termos uma agenda comum. É a defesa do setor, é o combate à falta de consciência de risco. E eu aqui, enfim, já dei várias ideias e não ouvi ninguém dizer que não gosta delas, mas a verdade é que, enfim, a APROS também tem um papel importante a desempenhar aí. O risco, a gestão de risco tem que começar a ser ensinada nas escolas destes pequeninos. As seguradoras podem juntar-se a nós, que estamos muito próximos dos clientes, somos quem conhece melhor os clientes, vai desenvolver uma série de ações conjuntas, divulgação de informação, pedagógicas. Dou sempre o exemplo da Lipor, que eu não fazia ideia há pouco tempo, sobre que eles vão a centenas de escolas ensinar aos miúdos o que é a reciclagem. Falamos muito do ESG. O ESG tem que ser praticado, é como a frugalidade, não é? Vale a pena andarmos sempre a falar das coisas, temos que as praticar, temos que conseguir em conjunto com que as famílias e as empresas entendam, e a pandemia, mais uma vez, é um exemplo, o vírus mais democrático, mais transversal, a ameaça mais transversal que conhecemos, se calhar, nas nossas vidas. As pessoas têm que entender os verdadeiros riscos, os verdadeiros perigos, e há soluções, pelo menos, que mitigam isso. Agora, ganhávamos muito em trabalhar em conjunto, mas para isso é preciso ter um plano. É preciso que as pessoas conversem, coloquem os temas na sua agenda e na agenda das empresas, todos nós, e definir prioridades. O que é que se quer, o que é que se pretende, com quem é que temos que falar, onde é que temos que ir. E isso é fundamental. Há outros países que dizemos muito, damos sempre como exemplo, são países com uma noção de risco, consomem muito mais seguros. Está bem, mas vão ver o que é que eles aprendem, como é que é o processo daquela sociedade. E pronto, e se calhar tem que haver mais regras e nós às vezes não gostamos das regras. Exato. Também. Mas pronto, acho que é um movimento do coletivo, tem que ser organizado e alinhado. Ou seja, coletivamente temos que nos virar mais para fora e este tipo de eventos, se calhar, também serem mais orientados para o consumidor final. Ora, por exemplo, se calhar temos que abrir mais o setor ao mercado. Ao mercado, ao consumidor final. Se calhar temos. Muito bem. Alexandre, qual é a sua opinião? Eu concordo perfeitamente com a opinião do Mário. Há que ensinar isto o mais cedo possível, ensinar as necessidades que há de proteção familiar, de coberturas dos riscos, de prever situações que nos podem acontecer, e o Covid foi um bom exemplo disso, porque apanhou toda a gente desprevenido. Portanto, claramente que há necessidade de despertar esse interesse desde cedo. E, por outro lado, acho que a indústria em si, a atividade de seguros em si, deve também ter uma linguagem mais acessível. Infelizmente, a maior parte das pessoas, ou muitas das pessoas que chegam aos nossos escritórios, ainda lhes faz muita confusão a linguagem que é utilizada em seguros. Portugal não me parece que seja um bom exemplo nessa área. Acho que eu conheço algumas situações de outros países em que a linguagem é muito mais acessível, muito mais direta, muito mais simples. Muitas pessoas hoje em dia, para mim, para o Mário, para o David, para muitos de nós estamos aqui, a palavra prémio é normal ser uma coisa que se paga, para muitas pessoas é uma coisa que se recebe. Exato. E, portanto, tudo isto deve ser visto em conjunto, deve ser analisado, deve ser discutido, deve ser melhorado,
os termos que são utilizados em seguros, muitas vezes as condições gerais das apólices são confusas, são muito técnicas, muito escritas de uma forma jurídica, bem construídas, mas não para o consumidor final, não para o público em geral. Muito bem. David, falando aqui sobre a questão do segurês e do segurês, como nós dizemos, a nossa linguagem, a APROS tem tido uma atividade intensa no sentido de afastar a mediação, a distribuição tradicional destas letras pequeninas. Até que ponto é que o digital e a recolha da informação através do digital fará com que os clientes possam ficar melhor ou pior informados? O digital é importante, já foi falado aqui, faz parte da nossa vida, cresceu muito nos últimos 3 anos, mercê da pandemia. Todas as pessoas, a mediação tornou-se muito digital, muito cooperativa através do digital, muito ativa, é importante. Mas temos aqui falado que não é apenas isso que é importante, as pessoas são importantes. As pessoas, os consumidores são importantes. Estamos a falar de vida. Talvez vá ser disruptivo agora com o que vou afirmar, mas vida está preso, é um ramo preso. Isto deve ser pensado. Nós estamos aqui para aconselhar pessoas, mas só aconselhamos 25% das pessoas. Por todos os 75% de consumidores de vida estão presos na banca. Isto é verdade. E mais, sabemos todos, já foi aflorado pelo Alexandre, e bem, que comprar seguros de vida na mediação profissional é metade do preço na banca. Isto tem que ser dito, e este fórum também deve servir para isso. O digital é muito bom, a gente pode falar segurês, pode falar português, pode até falar espanhol, como hoje de manhã ouvi, podemos falar tudo. Mas devemos apontar o dedo àquilo que não está bem. Temos várias seguradoras de vida que vivem, mas sabem, algumas trabalham com a banca, outras não. Mas todos sabemos que o ramo vida está preso por diversas razões e a alto custo. É caro comprar seguros de vida na banca, muito caro. David. Quem sai penalizado? Todos nós. Exato. Todos nós, os consumidores O todos. David, à APROS, portanto, apresentou ao Governo uma proposta para que as famílias tivessem essa liberdade no âmbito da contratualização do seguro de vida para escolherem, portanto, a seguradora. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Eu não percebi o princípio da pergunta. A proposta que a APROS fez junto do Governo no âmbito da liberalização das companhias terem essa liberdade de contratualizar o seguro das companhias, na companhia que quisessem. Portanto, eu acho que a APROS tem aqui um papel importante em transmitir aquilo que os nossos associados nos transmitem. Eu apenas estou a ser voz dos nossos associados. Repare-se, aquilo que acabei de dizer, aproveito este fórum para dizer isto, tem a ver com o trabalho que fizemos, exaustivo, de meses, de perceber, relativo ao ramo de vida, o que é que se passa. Porque é que nós, se a nossa capacidade consegue vender 75%, 78% dos ramos reais, que são muito complexos. O ramo de vida também é. Mas porquê é que só consegue vender 25%? Sabemos todos os que estão nesta sala, são profissionais. Os que aqui estão são profissionais. E fomos dizer exatamente isso a quem? A quem tem a obrigação de olhar para este tema. À doutora Margarida Correia de Aguiar, através de uma brochura que lhe entregámos no nosso próprio congresso, que foi visível, foi à vista de todos, e também do secretário de Estado das Finanças, a quem entregámos a mesma brochura, dizendo exatamente isto. A banca está a cobrar preços exorbitantes. É uma renda mensal, é uma renda anual que vai tirar do bolso de quem? Daqueles que estão mal, daqueles que pagavam 300 euros de renda de casa, de renda ao banco, e agora pagam 700, porque o juro aumentou, a inflação aumentou, tudo aumentou. O que não diminui é o poder agressivo da banca no momento de cobrar o seu seguro de vida. E demos exemplos.
cerca de, não quero exagerar, mas cerca de 15 exemplos de diversas seguradoras, de diversos bancos, comparando com as seguradoras que estão no mercado concorrencial. Essas apresentam um preço. As seguradoras da banca apresentam o dobro do preço, mas com exemplos vivos e reais. Esta é a nossa parte. É falar disto abertamente. Exatamente. É divulgar isto abertamente. A quem? A quem tem poder para mudar. E mais, temos visitado todos os grupos parlamentares na Assembleia da República. Neste momento só faltam 2. Todos os outros tiveram reuniões com diretores da APROSE, connosco, a falar do tema, a falar da necessidade, se querem ajudar as famílias, é olhar para este tema. Exato. Ou seja, chegámos a uma conclusão linda, pela negativa. 10% dos empréstimos, 10% do empréstimo é pago pelo consumidor, pelo utente do seguro, em excesso do capital emprestado. 10% do capital emprestado é pago através de uma renda excessiva à banca. Muito bem. Alexandre, há pouco também falou nesta questão, portanto que foi o facto das taxas de juros também estarem a aumentar e a transferência dos seguros ser realmente uma poupança para a família. Como é que vocês na XS trabalham esta questão da transferência? Porque estamos aqui, é um tema mais específico, é preciso ter aqui algum know-how específico, não é? Porque na realidade exatamente. as apólices têm um credor hipotecário que é irrevogável. Exatamente, embora a lei agora já proteja um pouco os consumidores e permita a transferência do seguro. O que acontece muitas vezes é que há uma perda de bonificação, por um lado, e na maior parte das vezes, mesmo com a perda da bonificação, compensa mudar o seguro, porque a diferença, como disse o David, é muito grande. Por outro lado, temos uma pressão muito grande dos bancos em dificultar essa transferência. Muitas vezes com informações erradas, erróneas e dadas propositadamente para enganar os clientes, para os obrigar a manter o seguro no banco. Isto acontece-nos frequentemente. Nós temos uma equipa de vários consultores especializados em vida, porque acho que é um ramo que precisa, tal como os outros, de especialistas para o vender, precisa de especialistas para ajudar os clientes no momento da transferência, embora se façam também seguros na altura da subscrição do crédito e, portanto, novos créditos e não só transferências, é na altura da transferência que é mais visível essa necessidade de assistência. Isto porque muitas vezes estamos perante uma série de situações que temos que calcular para que a transferência seja uma mais-valia, seja um benefício para o cliente e não o contrário. Temos apanhado muitos casos de bancos que sugerem aos clientes a cobertura de AD, pura e simplesmente para baixar o preço, para fingir que o preço é baixo. Não é para baixar o preço, é para fingir que o preço é baixo. Sugerem muitas vezes, sem os clientes terem essa noção, coberturas de 50% para cada elemento do casal. E, portanto, no caso de um sinistro, o crédito não fica pago. E acontece-nos isso muitas vezes, que é chegarem ao nosso escritório, nós, quando falamos com esses clientes, estarem convencidos que têm um bom seguro, que têm invalidez, que têm uma cobertura a 100%, porque somam 50 daqui e 50 dali, dá 100%, e depois apercebem-se que não, que estão a pagar muito por um seguro que é mau, que tem coberturas piores, com uma cobertura que não lhes cobre, em caso de um acidente, os 100% do crédito, e que podem ter, por 50% daquilo que estão a pagar, uma cobertura de ITP em vez da EAD e uma cobertura a 100%. Por outro lado, a importância na transferência das questões serem bem analisadas é importantíssimo. Nós temos que sempre analisar o documento complementar da escritura para saber qual é a perda da bonificação. Não podemos contornar esta situação porque é uma coisa que está contratada juntamente com o crédito e, portanto, é uma realidade. Se o cliente tirar o seguro da companhia onde está com o banco, vai ter uma perda de bonificação e, portanto, temos que fazer essas contas, saber se compensa, se não compensa, tirar o seguro do banco, se a pessoa vai ficar a pagar menos ou ficar a pagar mais. Exato. Isto é importante. Por outro lado, interessa-nos também analisar a situação clínica da pessoa na altura desta transferência. Temos clientes que aconselhamos a manter o seguro no banco, mesmo com um preço mais alto. Porquê? Porque, entretanto, fizeram um seguro com IAD, não interessa, é um seguro fraco, mas fizeram com um determinado preço, mas depois da subscrição
tiveram o azar de ter uma doença qualquer grave e, se transferirem o seguro nessa altura, vão ficar com essa situação excluída. E, portanto, há que ter atenção no momento da transferência, todos estes fatores, para que os clientes, quando façam uma transferência, quando mudem o seguro e o façam através da XS ou de outro medidor profissional, o façam conscientes do que estão a fazer e que seja uma mais-valia e um benefício. Ou seja, um aconselhamento total. Das coisas boas e das coisas menos boas. Exatamente. Que podem advir daí, exatamente. Marta, deixa-me só complementar e vou ser breve. Diz, David. Uma das coisas que pedimos a todos os grupos parlamentares é que esta ameaça do spread, do aumento do spread, toda a gente conhece esta linguagem bancária, esta ameaça que serve muitas vezes de travão às pessoas terem medo, sem saber de quê, porque não sabem, muitas vezes não o empregado bancário sabe quantificar o que é essa ameaça, que seja retirada pelos grupos que façam leis no sentido de impedir o aumento do spread. É só isto, foi só. Se querem ajudar as famílias, têm que mostrar, têm que provar no sítio certo, que é na Assembleia. Exato. Se as pessoas quiserem mudar, portanto, não há que haver uma penalização claro. Ou a retirada de alguma gratificação. Claro. Mário, agora vamos aqui falar um bocadinho da tecnologia, porque também é algo que está a acontecer muito no nosso setor e que as companhias também têm estado realmente a apostar. Aliás, os painéis anteriores também falaram muito sobre isso. Na MDS, em termos da tecnologia, a digitalização e a inteligência artificial, o que é que a MDS está-se a preparar ou já está a fazer em termos destas novas tecnologias e do futuro? Bom, como é que nós encaramos um investimento tecnológico? Em primeiro lugar, quando nós falamos de inovação e de investimento em tecnologia, é bom termos bem a noção de que há aquilo que é incremental e aquilo que é disruptivo. E nós precisamos de acelerar fortemente aquilo que é incremental. Porquê? Para termos tempo para estar com o cliente. Nós desenvolvemos um simulador para conseguir permitir que os nossos colegas tenham mais tempo para fazer depois a venda consultiva. Não é para esmagar preços, etc., como algumas pessoas gostam de andar sempre a destacar. A tecnologia serve para sermos mais eficientes e termos mais tempo para fazer a venda de qualidade. E a verdade é que nós temos investido brutalmente em tecnologia, não só em simuladores, mas em robôs. Esteve aqui antes o meu colega, não assistia a tudo, mas nós temos investido muito e temos desenvolvido robôs para várias funções, desde apoio ao negócio, apoio administrativo, na contabilidade, etc. E estamos a desenvolver uma área em que trabalhamos dados, e para trabalharmos dados fizemos que as seguradoras partilhem os dados connosco. Lá estamos outra vez. Parece às vezes que quem investe mais é quem consegue menos ou é mais penalizado. Mas a verdade é que se nós tivermos dados, que é para isso que a tecnologia serve e é aí que a inteligência artificial vai fazer toda a diferença, se tivermos dados podemos projetar o futuro aos nossos clientes, sobretudo em saúde, em acidentes de trabalho e nestes ramos também é possível cada vez mais perceber qual é a oferta certa para o perfil de risco de cada pessoa e de cada empresa. E pronto, e é nisso que nós estamos a investir. Às vezes dá a ideia que não se conseguiram ainda encontrar, face aos investimentos e ao trabalho que estamos a ter, todos os benefícios que advêm e que irão advir destes investimentos todos. Mas eles vão surgir, quer dizer, isto é inevitável. A inteligência artificial vai tomar conta disto e vai dominar todos os modelos de base tecnológica que nós estamos a trabalhar, ainda mais os futuros. Agora, o que é preciso? Nós trabalhamos com seguradoras e precisamos de trabalhar com as seguradoras. A Real Vida tem sido um dos melhores exemplos, de facto, neste contributo para o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao negócio e incremental, mas precisamos que o mercado tenha maior capacidade para nos ajudar a integrar mais dados. É preciso integrar mais dados. Nós não podemos andar constantemente a desenvolver tarefas administrativas que não acrescentam valor nenhum e a carregar 2, 3, 4 plataformas ao mesmo tempo com os mesmos dados. Isto não é assim em tudo, como é lógico, já há trabalho feito, o mercado não é todo igual, mas a verdade é que ainda estamos muito longe disto. E esta integração de dados é fundamental para nós também termos modelos de distribuição mais eficientes.
nós estamos numa luta desigual com canais que fazem venda administrativa por comparação com a venda consultiva. Isto é a realidade. É uma venda administrativa. Assina aqui uns papéis, entra no processo, tem acesso às condições e está feito. Eu não percebo como é que isto não é visto e como é que não se percebe, desde logo, o mercado segurador, que é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. E até chega a ser um contrassenso entre aquilo que são as exigências a que estamos todos sujeitos relativamente à distribuição, etc. Mas pronto, isto estava para uma conversa já mais prolongada. Vou pegar um bocadinho então nesse ponto e falar ali com o David. David, estamos aqui a falar em outros canais de distribuição, portanto, canais de distribuição, o Mário falou aqui, outra forma de distribuir seguros, diferente, portanto, dos mediadores e dos corretores que dedicam o seu dia inteiro, não é? A atividade principal é realmente a distribuição de seguros. Acha que estes canais alternativos podem pôr em causa a informação que chega ao cliente final? Olha, vou-lhe dar a minha opinião sincera. Acho que não. Acho que não. Primeiro, temos que definir quem vende seguros de vida, quem vende seguros, quem aconselha. Esta gente que aqui está. Somos nós que aqui estamos. Nós somos os conselheiros. Agora, repare, eu há pouco disse, e vou tomar o exemplo daquilo que disse há pouco, para galopar para cima do resto que pretendo dizer. Comprar um seguro na banca é caro. Mas comprar um seguro num supermercado ainda é mais caro. Comprar um seguro nos CTT é caríssimo. As mercearias vendem seguros. As funerárias vendem seguros. Que país é este? Ou seja, há um excesso de canais em termos de distribuição da venda. Comprar nesses canais é muito caro para quem? Ao fim do dia é sempre muito caro para o consumidor. Por exemplo, tomemos o exemplo dos CTT. O CTT vende faqueiros, telemóveis, vende selos, vende livros, artigos de papelaria, sei lá. E os outros também vendem. Diga-me, a única coisa que eles deviam fazer bem era distribuir cartas, que é a única coisa que não fazem bem. Ou seja... É verdade. Portanto, estar a comparar a mediação profissional com estas habilidades nem fica bem a estes canais e muito menos às seguradoras que o suportam. Mas isso, que impactos é que poderá então trazer para o nosso setor? É assim, na minha opinião, pouco. Nós, mediadores, temos sempre receio que nos tirem o nosso feudo. Mas pensem em tirar o feudo aos outros. Eu olho sempre para o lado positivo da coisa. Vir o canal A, o canal B, os stands de automóvel, esse tipo de as vendedoras imobiliárias, não acrescentam nada à atividade, nem à vida do consumidor. Nós sim, acrescentamos. O Mário disse, o Alexandre repetiu, comparamos, vemos, lemos e aconselhamos. Os outros assinam aqui um seguro e tal, mas nem sabe explicar, nem sabe atender, nem sabe falar, nem sabe o que é aquilo que estão a obrigar aquele desgraçado que está à frente de um qualquer balcão, de uma qualquer caixa de supermercado, a vender uma coisa que ela não sabe. Ou seja, Portanto, não temos, é a questão que tem a ver com o facto de não serem entidades cuja atividade principal, portanto, é a mediação e que realmente faz com que haja aqui uma larga experiência depois na forma como se explica ao cliente as coisas e se esclarece o cliente. Vamos tomar um exemplo. Um empregado dos Correios que leva 10 minutos a ir buscar uma carta registada. Tem tempo para explicar um seguro que, se calhar, ponho aqui a dúvida, terá aprendido em 3/4 de hora a falar de seguros? Portanto, esses não são os nossos inimigos. Não são. Nós temos medo que nos tirem o nosso poder, o nosso feudo. Temos medo. Mas é apenas medo, porque já tiveram medo há 10 anos com outras entradas, há 20, há 30, e sempre anunciavam a morte da mediação. E ela está aqui pujante. Exatamente. Portanto, isto só por si prova que esses canais
Meu Deus. Exatamente. Não vão vingar, e se vingarem é sempre pela negativa, porque o consumidor cada vez está mais elucidado, cada vez sabe mais e precisa. Alguma vez vi uma empresa entrar por um supermercado adentro para comprar seguros? Pois, Vamos comparar. Viu? Não. muito bem, Uma empresa precisa de um conselheiro. muito bem. Uma família também. Vamos então aqui buscar o... Desculpa lá, o David entusiasma-se sempre a falar aqui um bocadinho destas coisas. Peço desculpa. Mas é natural porque representa a mediação. Mas tenho que defender a minha classe. Exatamente. Vamos fechar então aqui o nosso painel com uma última questão. Portanto, sendo o tema sobre como é que se reforça o valor da distribuição, portanto, dos mediadores e dos corretores que têm a distribuição de seguros como atividade principal, nos produtos do ramo vida. Qual é a mensagem, Alexandre, vamos começar aqui por si, qual é a mensagem que queria deixar aos profissionais que estão aqui hoje a assistir ao painel? A mensagem que eu posso passar é parem um bocadinho para pensar. Não é? Isto, muitas vezes nós estamos no dia-a-dia num trabalho contínuo, numa lufa-lufa para chegar ao fim do dia com tudo feito, tudo o que é necessário fazer, e muitas vezes nós, e eu paro-me com isso muitas vezes, não tenho tempo para pensar no futuro, não tenho tempo para planear o futuro. E esta é uma mensagem que eu acho que é importante passar. Temos que arranjar tempo para olhar para a floresta e não só para a árvore. E nós perdemos muitas vezes tempo a olhar para a árvore, a apagar fogos todos os dias, e não temos tempo de pensar como é que podemos desenvolver a nossa atividade, o que é que podemos fazer para crescer, o que é que podemos fazer para criar mais valor no cliente. Esta mensagem para mim é importante passar porque eu acho que todas as pessoas que estão aqui são profissionais de seguros, trabalham praticamente em exclusividade na área de seguros e, portanto, procuram servir de certeza melhor os seus clientes e ter empresas mais rentáveis, ter um melhor negócio. E eu acho que devem fazer isso. Devem olhar para o ramo vida, como eu olhei há uns anos atrás, e perceber que é possível crescer no ramo vida, é possível ter um melhor serviço ao cliente, uma melhor fidelização, conseguirmos poupanças para os clientes, proteger as famílias dos nossos clientes, e para isso é preciso que haja algum tempo para nos dedicarmos a pensar naquilo que não estamos a fazer e não só naquilo que estamos a fazer no dia-a-dia. Muito bem. Mário, a tua mensagem? Bem, de um modo muito prático é assim, colocando-nos a todos nos sapatos dos clientes, como é que os clientes querem ver a nossa atividade e aquilo que precisam de nós. Nós temos que continuar a passar, que isto já está a acontecer, do transacional para o consultivo, deixar de focar no produto, mas sim no serviço, que eles querem é um serviço, acima de tudo, e temos que trabalhar muito bem, cada vez melhor, com a ajuda também da tecnologia, a segmentação de clientes. Porque é isso que os clientes exigem cada vez mais, são ofertas personalizadas. E para isso, há duas palavras que nós não podemos deixar cair e temos que continuar a repetir até a exaustão. Uma é proteção e outra é sustentabilidade. E acho que é por aqui. Fantástico, fantástico. David, mensagem? Visto que a nossa plateia é uma plateia de profissionais da minha classe, eu deixaria a palavra profissionalismo, responsabilidade e formação contínua. Nunca abandonem a formação. Faz parte da nossa gênese. E daí seremos certamente grandes profissionais, cada um nas suas terras, nos seus locais, nos seus escritórios, e quem sai a ganhar com isto tudo é o consumidor final. Muito bem. É o nosso. Muito bem, obrigada aos três. Espero que o nosso debate tenha sido útil para todos e terminamos então aqui o nosso debate. Obrigada a todos. Obrigada.